É com o maior prazer que eu começo o Bancada TVI de hoje, abordando assuntos referentes à saúde bucal. Com certeza vocês que estão em casa pediram e a gente está atendendo algumas sugestões, né, e perguntas em relação a aparelhos, a parte ortodôntica e as pessoas que têm medo do câncer de boca, né? Então, nós trouxemos aqui hoje 2 especialistas para estarem conversando com a gente, cada um dentro da sua especialidade. Primeiro eu vou falar com o Dr. Leonardo Peixoto, que é cirurgião bucomaxilo. Depois eu tenho aqui a doutora Vanessa Tureta, que é mestre em ortodontia. Dr. Leonardo Peixoto, mestre em patologia bucal, né? Cirurgião bucomaxilo. Doutor, a respeito muitas perguntas que nós recebemos dos nossos telespectadores em relação ao câncer de boca. As pessoas preocupadas a respeito se tem tratamento. Teve uma, depois eu vou pegar o nome, uma pessoa pelo Face que perguntou se tem cura, existe a prevenção. Como é que é isso? Então, boa tarde. O importante do câncer de boca é você saber assim, a principal causa dele, né? As principais causas do câncer de boca, existem outras, mas as principais são as pessoas que fumam e bebem. Não basta fumar durante uma semana ou beber no fim de semana. São pessoas que fumam muito e bebem muito. Então, na verdade, a prevenção do câncer de boca fica nesse aspecto, né? No aspecto de a pessoa, se você não quer ter o câncer de boca, então se você não fumar e não beber, a chance de você ter o câncer de boca vai ser muito pequena. Então certo? Fica um alerta para as pessoas aí de casa. Muita gente, mas beber não... O fumo ainda, algumas pessoas se conscientizam mais, não é, doutor? Realmente de que o fumo pode fazer mal, até mesmo para pulmão, mas para essa parte bucal, é interessante o senhor tá ressaltando que a parte da bebida alcoólica. Sim, na verdade não é assim, se for falar da principal do câncer de boca é realmente o tabagismo. O alcoolismo, ele colabora com o tabagismo para desenvolver o câncer de boca, certo? Mas também já colabora. Mas também colabora, mas não só assim, se você quiser falar do uso da bebida alcoólica, realmente não é o principal causador do câncer de boca, mas nós não devemos beber por causa até de outros tipos de câncer que são mais afetados pela bebida alcoólica, como o câncer de fígado, o câncer do estômago, que tem mais relação ainda do que o câncer de boca com a bebida alcoólica. Agora, se falar assim, cita um principal agente causador do câncer de boca, tabagismo. O alcoolismo, ele vai colaborar com a união dos dois, que é desastrosa, do tabagismo com o alcoolismo, que é realmente desastrosa, aumenta em mais de 100 vezes a chance de uma pessoa desenvolver câncer de boca se ela fumar muito e beber muito. Tem uma pergunta aqui do Juarez Ferraz de Natividade, agradecer a participação, lembrando que vocês podem participar também pelo telefone, nossos contatos aparecem sempre na tela, telefone 3824-8651, 3824-8651, tem o Face também, TVI Te Vejo Aqui, pelo site do tvi21.com e a bancada tem também um Face que é o bancada.tvi. Você tem várias opções de participar, interagir com a gente. Eu quero agradecer a participação também dos nossos telespectadores, perguntando se o câncer tem cura. Seria um tratamento, né? Então, o câncer de boca, ele se descoberto bem no início, o tratamento do câncer de boca é tratamento cirúrgico, você tem que remover aquelas células malignas que nós chamamos, né, que são as células do câncer de boca, e aí você removendo com uma margem de segurança, e aí depois tem que fazer um acompanhamento para ver se tem metástase ou não. Se for bem no início, tiver só no local, você só faz na verdade quem faz essa cirurgia nem é o dentista. O dentista, no câncer de boca, ele está relacionado apenas ao diagnóstico do câncer de boca. Quem trata câncer de boca é o cirurgião de cabeça e pescoço, mas realmente o dentista, né, como é o dentista que está em contato direto com a boca do paciente, é quem vê aquela lesão estranha pela primeira vez, é ele que cabe a ele, na maioria das vezes, o diagnóstico. E aí, sendo feito o diagnóstico não é clínico, né, não é só olhando, você faz diagnóstico de câncer de boca, você suspeitando de uma lesão compatível com câncer de boca, deve ser feita uma biópsia, e aí quando chegar o resultado dessa biópsia, confirmar o câncer de boca, esse é encaminhado para um serviço de cirurgia de cabeça e pescoço, que são eles que tratam o câncer de boca. Mas simplificando,
tem cura, tem tratamento para o câncer de boca. Agora, no início é bem mais fácil, porque ainda não deu metástase, só está localizado ali na língua, por exemplo, que é 50% do câncer de boca comete a língua do paciente. Dos locais da boca, o local mais afetado é a língua, certo? Então, se tem ali uma lesão na língua, você tira aquilo completamente, então pode ser curado completamente do câncer de boca. Dr. Leonardo Peixoto, o senhor é cirurgião bucomaxilo, né? Sim. Explica pra gente um pouquinho como é que é o trabalho do senhor, essa especialidade. Então, na verdade, a bucomaxilo é uma especialidade que ela tem outras atuações, né? Faz cirurgias bucais, como dente incluso, as partes de fraturas de face e tal. Eu faço essa parte de diagnóstico, porque além da bucomaxilo, eu fiz um mestrado em patologia bucal, certo? Né? A bucomaxilo, assim, ela só colabora um com o outro, mas existem colegas que não são bucomaxilo e também realizam, né, o diagnóstico das lesões, né, por existir outras especialidades na odontologia que também vê doença de boca, que é a patologia, a estomatologia, são as especialidades odontológicas que atuam nessa área das doenças de boca. Certo? Entendi. Certo. E falando em lesões, né, em outros tipos de lesões, existem lesões bucais que são menos agravantes? Quais são os tipos? Sim, então, câncer de boca, o pessoal tem mais medo, muito, né? Quando a pessoa procura, normalmente ela quer ouvir, né, você dizer, não, fica tranquilo que isso não é câncer. Pode ser outra coisa, mas isso não é câncer. Então, mas assim, realmente o câncer de boca, ele não é raro, ele aparece, tem bastante casos de câncer de boca aí, mas também não é a lesão mais comum. As lesões mais comuns que nós vemos, assim, normalmente, são as lesões relacionadas a traumatismos, né? Você tá almoçando e morde a língua, aí aparece uma ferida na língua. Aí você está usando uma prótese, a prótese está folgada e fica machucando a boca do paciente. Então, assim, as lesões traumáticas normalmente são as lesões que mais acontecem, né? Comer uma coisa quente e aí fica lá o céu da boca todo machucado, e aí procura para saber o que é isso. E às vezes você tentando recordar com o paciente o que é, ele deve se recordar que ele realmente comeu alguma coisa, um queijo derretido que caiu ali, pode ter mais. Então as lesões traumáticas são realmente bastante comuns, mas o câncer de boca não é nada raro de se ver, não. Aproveitando até que o senhor falou sobre comida, tem uma pergunta aqui da Fernanda de Oliveira, para saber se comida quente tem algum remédio ou é esperar realmente? Assim, você pode passar alguma medicação, com algumas medicações que tem corticoide na fórmula, e o corticoide ele é como se fosse um anti-inflamatório, né? Então só para amenizar ali um pouco os sintomas até melhorar sozinho, mas realmente assim, só para poder suportar a dor até aquilo melhorar, mas normalmente realmente vai melhorar com o tempo, uma semana, 10 dias no máximo. E é bom até alertar as pessoas que às vezes, né, antigamente aqueles remédios caseiros, nada disso é bom, né, doutor? Não, vamos ficar atento realmente aos que os especialistas passam, porque sempre tem uma receitinha da minha avó, uma receitinha da minha mãe, que diz que faz isso, bota gelo aqui, faz isso, não é o ideal, né? A respeito de afta, doutor? Então, a afta é uma ferida na boca que aparece, existe uma diferença, eu falei de trauma, né? Você mordeu a língua e apareceu uma ferida. Isso não é afta, isso é uma úlcera traumática, uma ferida causada por trauma. Por mais que você olhe, seja idêntica a uma afta. Afta é uma lesão que aparece na boca do nada, né? Você não teve trauma nenhuma, você não teve nenhum trauma e apareceu uma ferida, certo? Aí pode, na verdade existem outras, mas pode ser uma afta, que também some sozinho. Você passa uma medicação só para poder aliviar a dor até aquilo melhorar, mas se também não usar nada, ela vai, em uma semana, ela vai sumir sozinha também. Mas isso seria mais a parte por higiene ou ela pode ser Não, isso está muito mais relacionado a fatores emocionais. A afta, então alguma alergia alimentar que pode causar uma ferida, certo? Então assim, essas são os principais fatores relacionados às aftas. Ela aparece
sem trauma nenhum, porque se for trauma não é afta, é uma úlcera traumática, e aparece, mas as principais situações relacionadas às aftas são realmente, você está muito estressado, aí estoura uma afta na boca, ou alguma coisa que você coma, como abacaxi, tomate, mas isso depende de pessoas para pessoas. Eu como abacaxi à vontade e não tenho afta, mas pode ter outra pessoa que coma abacaxi e apareça afta. Então a afta não existe uma receita de bolo para afta, né? Tem pessoas que têm afta quando estão estressados, tem pessoas que têm aftas quando comem alguma coisa específica e aí por diante. Existe algum outro tipo de lesão bucal que você possa constatar em uma consulta médica, ou só realmente se manifesta quando você já começa a sentir a dor? A maioria das lesões. Não, nem toda lesão dói, né? Mas quando o paciente procura a gente com as lesões, ele está incomodado com alguma coisa. Não, nem sempre dói, mas às vezes está incomodando. Existe uma lesão muito comum que é a mucocele, que é um acúmulo de saliva que dá no lábio inferior, aparece uma bolha no lábio inferior. Então não dói, mas a pessoa procura porque está incomodado, tem uma bolha no lábio, né? Então nem sempre as lesões na boca doem, mas os pacientes procuram porque passou a língua ali e viu que tem um caroço ali, e aí muitas vezes até já pensa no pior, né? Que é pensar em câncer e tudo mais. E aí, então nem sempre as lesões que acometem a cavidade oral, elas precisam doer. Uma ferida, é claro que vai doer, uma afta dói, a úlcera traumática dói, certo? O câncer de boca no início dói pouco, mas depois ele vai doer bastante. Mas existem lesões que não dói, nem toda lesão da boca ela dói. Tem como fazer um tipo, através de um próprio acompanhamento, quem faz regularmente, né? Um acompanhamento, como a gente estava falando, com o dentista, com a parte, né? Da saúde bucal, consegue detectar realmente essas lesões e consegue passar por essa fase numa boa, ou as pessoas que já procuram tendo passado nunca passaram por um acompanhamento, só procuram de última hora? Então, compromisso do cirurgião dentista, né? Além de olhar aquela dor de dente que o paciente está reclamando, o cirurgião dentista olhar toda a boca do paciente procurando alguma, porque como eu falei, nem sempre a lesão dói, então o paciente, e a boca ela é escura, é uma cavidade, se não doer o paciente pode ter alguma coisa que pode não saber que tem. Então assim, o paciente que procura, o profissional que vê as doenças de boca, essa parte de diagnóstico oral, quando um dentista manda, sempre as lesões são bem menores do que o paciente quando ele vem por conta própria, né? Quando o paciente vem por conta própria, é porque às vezes a lesão já está bem maior e tudo mais. Então, assim, realmente fazer um acompanhamento com o dentista é muito importante, porque o dentista vai estar sempre olhando. Aí apareceu uma coisa diferente ali, ele vai encaminhar para o especialista, né? Para poder ver aquilo o mais rápido possível. Nós vamos dar uma paradinha para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos também conversando com a doutora Vanessa Tureta, mestre em ortodontia, e vamos continuar com o cirurgião bucomaxilo, Dr. Leonardo Peixoto. Aguarda um minutinho.